Brasil registra primeiro foco de gripe aviária em granja comercial. E você vai ver ainda. SUS começa a aplicar remédio mais caro do mundo para tratamento de crianças com AME tipo 1. E ainda, febre de bebês reborn chega ao Congresso e deputados apresentam projetos para multar quem se aproveitar de atendimento e vaga preferencial. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar bem informado na manhã desta sexta. Agora são 11 horas e 31 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, nesta quinta-feira, o SUS, o Sistema Único de Saúde, começou a aplicar um dos tratamentos mais modernos do mundo em crianças com atrofia muscular espinhal AME tipo 1. O medicamento aplicado, chamado Zolgensma, é um dos mais caros do mundo e pode custar até 7 milhões de reais. A aplicação do remédio ocorreu em Brasília e no Recife. E para entender melhor por que esse passo é importantíssimo e de fato histórico para a saúde do nosso país, eu convido o especialista em AME, o neurocirurgião, Dr. Luiz Severo. Doutor, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Sem dúvida, falar de uma temática tão importante e revolucionária, né? É a medicina de precisão chegando na saúde pública. Doutor, o que é, para a gente entender, a atrofia muscular espinhal? Bem, a AME, a atrofia muscular espinhal, ela é uma doença rara, 1 a 5 por 10 mil nascidos vivos, em que ela é uma doença genética. No gene, existe no corpo da criança, no componente genético, no genoma, existe uma falta de uma proteína. Essa proteína faltante faz com que as células dos neurônios motores, responsáveis pelos movimentos voluntários, não aconteçam. Então, a criança, logo no início da infância, nos primeiros dias, começa a ter dificuldade de engolir, começa a ter tosses persistentes, começa a não conseguir levantar o pescoço, não consegue fazer o engasgos. Isso faz com que haja uma perda progressiva do desenvolvimento motor, levando, sem tratamento adequado, à morte dentro do primeiro ano de vida, infelizmente. Pelas redes sociais, muitos pais que fazem campanhas para arrecadar dinheiro para poder custear esse tratamento que é tão caro, né? Esse medicamento chamado Zolgensma, ele custa até 7 milhões de reais. Então imagina, quem tem esse dinheiro para poder oferecer, né, um tratamento tão caro, tão absurdo, mas que oferece uma esperança para a criança, para a família que deseja que o seu filho fique bem, né, e tenha, de certa forma, uma qualidade de vida. Agora, doutor, por que que esse medicamento ele é tão caro? Por que que ele é tão importante? Esse passo que nós demos agora na saúde pública do nosso país, por que que ele é tão importante? Bem, estamos falando de uma doença genética em que o gene dentro do genoma da criança é defeituoso. Imagina agora eu não tratar os sintomas, mas tratar a doença, o gene. Utilizando essa tecnologia de medicina de precisão e terapia gênica, esse novo gene, o nome do gene é o SM1. Esse SMN1, ele agora foi colocado dentro de um vírus latente e esse vírus é colocado na veia da criança. Esse vírus, uma vez ele é incorporado ao DNA, esse gene então começa a fazer a função do gene que não estava fazendo anteriormente. Ele é incorporado ao corpo da criança. Uma vez incorporado agora, esse gene libera a proteína que estava faltando, fazendo com que comece a desenvolver as funções motoras. Isso é uma revolução, sim, porque estamos falando de uma doença que mataria no primeiro ano de vida. A AME é a principal causa de morte em crianças, causas genéticas de morte em crianças no primeiro ano de vida e de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida. E agora estamos dando uma visibilidade, principalmente um tratamento eficaz, porque não há
outro tratamento, infelizmente. E não há outra forma de tratar senão mudando a genética. Então é um passo enorme, porque a gente sai de uma medicina seria uma medicina em massa para uma medicina personalizada, né? É uma medicina feita específica, desenhada para aquele gene. Isso é um passo muito importante. A terapia gênica, ela já é algo que já vem sendo feita em outros países. A nível particular, a gente já tem algumas terapias, mas a nível SUS, para uma doença rara, não tínhamos. Doutor, toda criança, qualquer criança pode sofrer essa doença ou nascer com essa doença? Quais são os sintomas que os pais devem estar atentos? A doença é uma doença genética e degenerativa e hereditária, ou seja, passa os genes presentes no pai e na mãe passam para a criança. Para ter essa doença, eu tenho que ter um encontro dos dois genes presentes, gerando o defeito completo na minha maquinaria, no meu gene, portanto, na minha proteína. Então, a criança precisa ter o risco familiar. Quando eu vou suspeitar crianças logo no início que começam a engasgar quando vão se alimentar, não conseguem levantar a cabecinha, atrasa o desenvolvimento esperado. Se eu esperava no primeiro, segundo mês de vida o sorriso social de uma criança, eu não consigo esperar a criança com mame. Eu tenho dificuldade respiratória, eu tenho dificuldade para engatinhar, caminhar. Existem 5 tipos de AMEs e dependendo do momento em que é acometido, os sintomas são diferentes. Então eu posso acometer logo no início, os primeiros dias, ou posso acometer já na presença do adolescente. Então a gente pode ver toda essa cascata de atraso de desenvolvimento cognitivo e principalmente motor. Perfeito. Doutor, olha, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas nós não poderíamos deixar de trazer aqui essa informação, esse passo tão marcante para o SUS, para a saúde pública do nosso país e uma esperança, né, doutor, para os pais que enfrentam com suas crianças tão pequenininhas essa doença tão terrível. É uma esperança realmente. Muito obrigada, doutor, pela entrevista, pela explicação. Foi um prazer. Até uma próxima. Forte abraço a todos, boa tarde. Muito obrigada, um abraço. Nós acabamos de falar com o doutor Luiz Severo, neurocirurgião. E olha, mudando de assunto, o Ministério da Agricultura e Pecuária identificou um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro caso da doença aqui no Brasil. A detecção ocorreu no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, e foi informada na manhã desta sexta. Foi decretado estado de emergência por 60 dias. E a China, que é um dos principais parceiros do Brasil, já suspendeu a compra de frangos do nosso país. Segundo o governo federal, trata-se do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade detectado na avicultura comercial do país. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, especialmente na Ásia, África e no norte da Europa. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul informou que o caso foi atendido na segunda-feira, em um estabelecimento de reprodução. As amostras foram coletadas e encaminhadas a um laboratório em Campinas, que confirmou o diagnóstico. Com a confirmação da doença, a área em Montenegro foi isolada e as aves restantes eliminadas. A secretaria acrescentou que será conduzida uma investigação complementar em um raio inicial de 10 quilômetros da região de identificação do foco. O mapa alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas vivas ou mortas. As autoridades sanitárias sustentam que já começaram a adotar as medidas previstas no Plano Nacional de Contingência. O objetivo é conter a doença, garantir a segurança alimentar e evitar qualquer impacto na produção. O governo já informou aos órgãos internacionais e parceiros comerciais do país sobre a ocorrência. A gripe aviária já provocou surtos globais e gera, claro, preocupação entre a população. Será que o vírus pode afetar os humanos? Vamos saber mais agora com a infectologista Renata Oliveira. Doutora, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a participação.
Doutora, explica pra gente o que é a gripe aviária e qual o risco de contaminação em humanos, por favor. Então vamos lá. A gripe aviária é um subtipo da influenza A e a gente vê a transmissão dela entre aves. Desde a década de 90, se tornou aí um alerta para a OMS por conta de ter tido uma infecção para humanos. Mas hoje o que a gente sabe é que a infecção entre humanos é muito rara, a gente já viu infecções, mas é muito difícil acontecer. A transmissão geralmente se dá por pessoas que têm um contato ali direto com a ave contaminada, seja viva ou morta, ou seja, quem está manipulando aquela ave, quem trabalha diretamente nesses aviários. Agora, a China, a gente deu a notícia agora há pouco que a China já suspendeu a compra de frangos do Brasil. Explica pra gente, doutora, porque realmente gera aquela preocupação, né? E agora, consumir carnes e ovos é seguro? Eu posso, eu pretendia preparar um frango hoje, posso comprar? O que eu faço agora? Pode comprar. Todos esses frangos que estão no mercado, né, que estão aí regulamentados, eles podem ser consumidos, tanto frango quanto ovos. Não tem problema, não tem o risco dessa transmissão. Claro que a partir do momento que a gente tem uma contaminação aí pelo vírus da gripe aviária, assim como foi dito já na reportagem, além de eliminar aquelas aves ali num perímetro, num raio em volta, também deve ser observado, eliminado se tiver outro aviário ali local, para que a gente evite a disseminação desse vírus. Mas em relação a gente se alimentar, a gente pode ficar tranquilo. Claro que se você for tomar ali, comer algo que não esteja regulamentado, você pode ter um risco de contrair a doença, mas é uma prática que a gente não acaba fazendo. O problema qual que é? Nós já estamos vendo que esse vírus, ele não está só em aves. Então, nós temos visto esse vírus migrando para outros tipos de animais, mamíferos, aquáticos. E no ano passado, né, foi visto que esse vírus foi encontrado no gado norte-americano. E por ele ser encontrado no gado norte-americano, foi também estudado e visto que as células ali contaminadas, os receptores, nós humanos também temos esses receptores. Então isso, a gente sabendo que o vírus ele pode, que ele tem, na verdade, mutações, constantes mutações anuais, isso gera um alerta para a gente, né? Pensando que a gente tem que conseguir conter aquele vírus. Claro que se você tomar aquele leite contaminado, né, ali direto, você pode sim estar contraindo a doença. Mas, por exemplo, o leite que depois vai ser pasteurizado e que vai chegar para o nosso consumo, isso a gente pode estar se alimentando, estar comendo tranquilamente, sem que a gente tenha o risco de estar nos contaminando. Então, só para confirmar então, doutora, a carne que a gente compra no mercado, embalada certinho, com o selo da Anvisa, leite, ovos, então podemos ficar tranquilos, porque o processo Sim. até chegar então na prateleira, ele é muito rigoroso. Sim, ele é rigoroso, é feito tudo regulamentado, então esses produtos aí de mercado que chegam aí com a Anvisa, a gente pode confiar para o consumo, não precisa ter esse receio, esse medo. Doutora, última pergunta. Então, diante de tudo que você disse, o risco para virar uma pandemia não existe ou é muito baixo? Existe. Por isso que ele é um vírus que a OMS fica em cima e que fica em alerta. Nós falamos, né, nos estudos que ele é um vírus que ele pode ter sim um potencial pandêmico por conta das combinações genéticas que ele consegue fazer no organismo da pessoa. Nós temos também um risco dele fazer algumas mutações com o próprio vírus aí, do H1N1, outros subtipos da influenza, e contribuir para essa contaminação. Hoje, a contaminação entre pessoas, a gente já viu, mas ela é muito rara. O risco mesmo é entre os animais, entre as aves ali, e em pessoas que têm esse contato direto. Porém, o alerta foi lançado no momento em que esse gado norte-americano foi infectado e visto que esse vírus pode ali entrar nesse receptor, que é o mesmo receptor que nós, seres humanos, temos. Então, isso gerou um alerta maior. E a partir do momento que ele entra em contato e consegue ali se fixar nesses receptores, a gente sabe que pode ter várias recombinações,
tendo uma mudança desse gene, fazendo com que ele gere, sim, uma possível pandemia. Porém, né, os cientistas, já sabendo desse potencial, a vacina, desde 2003, quando teve o surto, ela já começou a ser estudada em vários países. E, claro, o vírus ele vai mutando a cada ano que passa, porém, quando foi feito esse estudo, né, com esse gene de 2003, pegando pessoas que foram contaminadas depois, ali em 2019, foi vista uma alta imunização in vitro. Claro que estudo é in vitro, mas isso aí já é uma boa garantia para a gente, para um futuro, caso venha acontecer uma pandemia. Mas o risco tem sim. Só que isso, as autoridades públicas, todas ficam em cima, né, e para que isso possa não estar acontecendo. Se mobilizando, né, o mais rápido possível, sim. assim que surge, por exemplo, um foco desse, já se mobilizando, decretando situação de emergência e tomando as Isso. devidas precauções. Doutora, muito obrigada por explicar para a gente, Imagina. então, tirar as nossas dúvidas. Foi um prazer te ouvir. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Nós acabamos de ouvir a infectologista Renata Oliveira. E veja a seguir, febre dos bebês reborn chega ao Congresso. E agora vamos ver como está o tempo em Açailândia, no Maranhão. 29 graus, céu encoberto. Nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. A partir de hoje, desta sexta, os trabalhadores com crédito consignado ou crédito direto ao consumidor já podem fazer a transferência de dívidas de outras instituições financeiras para o crédito do trabalhador. O programa fornece crédito com juros mais baixos a trabalhadores com carteira assinada. Para realizar o procedimento, o trabalhador contrata um empréstimo consignado pelo crédito do trabalhador e quita a dívida anterior. A troca só é vantajosa nos casos em que o consignado para a CLT tenha juros mais baixos que as linhas de crédito contratadas pela pessoa, pelo trabalhador. Segundo a medida provisória que lançou o programa, a redução dos juros na troca de dívida é obrigatória, mas essa medida é válida somente até o dia 21 de julho. E o governo de Netanyahu aprovou nas últimas semanas um plano para ampliar a ofensiva e mencionou ainda nesses últimos dias a conquista do território palestino. Centenas de pessoas morreram desde ontem após os bombardeios de Israel. O especialista em direito internacional, professor Vladimir Feijó, fez uma análise sobre o caso. Bom dia. É difícil encontrar palavras que demonstrem com justiça tudo o que está acontecendo em Gaza. Especificamente eu que venho do direito internacional estou incrédulo como que as normas e as ferramentas construídas nas últimas décadas não têm surtido efeito para impedir toda a desumanidade que está acontecendo. Essa semana é simbólica, marcou o aniversário de 76 anos do conflito direto entre os povos que moram naquela região. O lado palestino chama de Nakba, o grande desastre que acontece com o seu povo, e o que a gente vê não é um cenário de memória, mas sim de renovação da destruição. Mesmo com tamanho marco histórico, inclusive com a demonstração unilateral do Hamas de tentar mostrar espaço para a diplomacia, libertando o israelense Noah Aragami, sequestrado lá em outubro, o que a gente vê não é um aceno à trégua, mas sim um reforço da estratégia militar israelense, que em 3 de maio convocou mais de 3.000 reservistas para ampliar a sua ofensiva sobre Gaza, especificamente em Rafah, mas também
também em outras áreas. As declarações das autoridades israelenses nessa semana deveriam ter alertado a comunidade internacional ainda mais forte. O ministro de Finanças, o Smotrich, declarou, abro aspas, vamos ocupar Gaza. Vamos parar de ter medo da palavra ocupação. A população deve ser reduzida pela metade em 2 anos. O ministro da Cultura afirmou que não tem outra escolha senão ocupar Gaza completamente. O Ben-Gvir, ministro de Segurança Nacional, afirmou, abro aspas, vamos bombardear depósitos de alimentos e geradores, cortar suprimentos e eletricidade. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de declaração, deixando claro que o interesse não é combater o terrorismo, mas sim eliminar o máximo possível de pessoas em Gaza e tornar a vida ali extremamente inviável. Mesmo tendo pressões internacionais, até agora elas não surtiram efeito. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, classificou essa semana o Estado de Israel como Estado genocida. O Emmanuel Macron declarou que Gaza pertence aos palestinos, assim como o presidente do Egito. Está agendado para o dia 2 a 4 de junho, em Nova York, uma reunião entre franceses e sauditas sobre a situação em Gaza. E o Emmanuel Macron deu indício que pretende, nessa reunião, reconhecer formalmente o Estado palestino. E Estado de Israel, ciente dessa fala, disse que, inclusive, se acontecer, vai anexar a Cisjordânia. Então, a gente vê aí que a tragédia continua acontecendo. Essa semana, entre 13 e hoje, 16 de maio, muitos bombardeios israelenses causaram destruição em larga escala. No dia 13, foram 23 pessoas mortas em ataques aéreos. No dia 14, o campo de Jabila, mais uma vez, foi atingido e pelo menos 21 mortos. No dia 15, o dia de celebração, marca da data do Nakba, morreram 34 pessoas. Muito triste que nesse dia foram atacados 2 locais importantes, o Hospital Europeu e um centro de celebração religiosa. Hoje, dia 16, pelo menos 17 pessoas morreram em um comboio de deslocados que saíam do norte de Rafah. Então, o que a gente tem é um ciclo de horror. Eu não sei o que terminar, exceto perguntar quantas vidas ainda serão perdidas até que o mundo impeça que isso continue acontecendo. Nós ouvimos a análise do professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. E olha, aqui no Brasil, as polêmicas discussões envolvendo as bonecas chamadas bebês reborn chegaram ao Congresso Nacional. 3 projetos foram apresentados e prevêem desde multas a quem usar as bonecas para obter atendimento e assento preferencial, até mesmo apoio psicológico. As bonecas viraram febre no Brasil e estão viralizando em conteúdos das redes sociais. A principal característica de uma bebê reborn é o realismo, sendo montadas com todos os detalhes de um bebê de verdade. As bonecas podem custar mais de R$10 mil dependendo do modelo. Porém, o que deveria ser apenas uma brincadeira está se tornando um problema. Muitas pessoas estão transformando esse hobby em realidade, levando as bonecas realistas para consultas médicas e até mesmo para filas e vagas preferenciais. A Câmara dos Deputados registrou um protocolo com 3 novos projetos dedicados a criar políticas públicas relacionadas aos bebês reborn. O deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, apresentou um projeto de lei para restringir o atendimento médico aos bebês reborn em instituições de saúde públicas e privadas. As instituições que permitirem esta prática podem ser multadas em R$50 mil. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, também criou uma PL para multar em R$30 mil as pessoas que tentarem usar os bonecos para ter direito em filas preferenciais de atendimento, descontos em mensalidades ou até usar assentos preferenciais em ônibus. O terceiro projeto foi apresentado pela deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. O texto propõe que sejam definidos critérios para o acolhimento psicossocial de pessoas com vínculo afetivo com as bonecas reborn. Segundo a parlamentar, a proposta não pretende criminalizar ou ridicularizar o uso dos objetos, mas criar mecanismos para identificar sinais de sofrimento emocional.
E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você.